Oi, Fê. Por nossa música de hoje, enquanto a Rênia chega, ok? Vamos ver. Oi, Maristela. Estou aqui organizando a nossa música de hoje. Cadê, gente? Estava organizada a nossa música de hoje aqui, enquanto eu espero a Rênia entrar. Olha o cabelo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Achei um cara bom aqui numa música. Gostei dela. Achei. Cadê Rênia? Achei. Pera lá. Não. O que eu tô fazendo? Pronto. Deixa eu só ligar pra criatura. Que a criatura ainda não deu as caras aqui, não. Primeiro, eu tive que desligar o meu celular para poder reiniciar, porque entrou. Porque eu clicava, gente, no celular, eu clicava no Instagram e não aparecia nada, não tinha jeito de eu ir para lugar nenhum. Isso, muito bem, já ia te ligar aqui. Oi, gente, eu tava só fazendo um cafezinho ali, tá sujo aqui Eu minha estava cara. Tava fazendo um cafezinho, um bolinho aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Um cafezinho, um bolinho, porque tava com fome. Bom, agora que você já entrou, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou colocar a nossa música. Oi? Eu vou colocar a nossa música enquanto o pessoal vai chegando. Tá, eu vou passar uma maquiagem ali. Oi, gente. A nossa música de hoje não é um teste. A música é do Fresno. Não sei se Adoro Fresno. é. Então, Aham. legal muito legal essa música deles. Olha lá, vamos lá. Não é um teste. Ó, um bolinho. Isso não é um teste, não. É o real mais estranho que a ficção. É só o resto do que restou de nós. É o ruído que encontra nossa voz. E sabe o que é o pior? Essa história eu já sei de cor. Vocês estão ouvindo bem a música? Mais ou menos. Imaginação e a ilusão de que eles são reais é o que faz dinossauros tão banais. Nós não somos normais. E sabe o que é pior? Essa história eu já sei de cor. De cor. Vou perfurar
uma ferida cada vez maior. Qual é o nome da música? Isso não é um teste. Então, a música, isso não é um teste. E aí ele fala, né? E sabe o que é pior? Isso não é ficção, isso é real. E aí ele fala das feridas cada vez maiores, né? Cada vez maiores as feridas. E essa inspiração de luz de hoje, essa live aqui, né? Esse portal de inspiração de luz, hoje a Reni e eu chegamos a um consenso de que o tema que a gente ia trabalhar hoje aqui nessa live é a negação. Não é isso, Rênia? Qual que é o impacto de você negar algo que está acontecendo na sua vida? Qual que é o impacto disso, né? Para você e para as pessoas em volta. E a gente precisa primeiro definir o que é negação. Negação é o contrário de aceitação. Então é bem importante entender isso. Negação é quando você tem uma questão, tem um problema, mas você escolhe, consciente ou inconscientemente, não olhar para aquilo. Por uma questão, muitas vezes, subconsciente. Ou, às vezes, a pessoa ela tem consciência, mas ela resolve esconder aquilo de quem está em volta. Então, ela faz um grande esforço para esconder as questões. Então, existe essa negação consciente, que a pessoa sabe que tem uma questão, mas escolhe negar. E também existe a questão da pessoa nem ter consciência da questão. Ou também existe a pessoa que não tem consciência do que realmente ela está negando. Ela acha que está negando uma coisa, mas ela, na verdade, está negando outra. Então, assim, nós vamos falar sobre os impactos que a negação tem sobre a nossa vida. O que acontece quando você nega algo, algum problema, alguma questão? Quando você vira as costas para algum problema, que você vê e você escolhe, não, deixa isso, não vou olhar para isso, não quero mexer com isso. Quando alguém vem e te mostra, você fica muito irritada, né? Muito nervosa. Brava. Então, assim, brava, com mexida, né, com os ânimos alterados. Então, assim, o que nós vamos falar hoje aqui é qual que é o impacto que negar as coisas, as situações, que impacto que tem isso na nossa vida, né? O que você vem negando? Como que eu descubro que eu tô negando algo? Né? Então é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Espero que vocês aproveitem, porque é um assunto muito importante. E muitas vezes a pessoa ela não percebe, na maioria das vezes. E eu acho que a negação mais nociva é aquela em que a pessoa não tem consciência que ela está negando. Né? Essa é o que eu acho que é mais nociva, porque ela nem sabe que ela está negando a questão. Então, existe isso aí. Esse tema que a gente conversou hoje, né? Eu e a Gleice, numa sintonia só, né? Colocamos isso aí, né, Gleice? Exatamente. E eu quero falar de duas experiências que eu tive em relação a essa questão de negação. Hoje, eu fui ao Parque Flamboyant e fui com as cachorrinhas. A Tayane e eu fomos levar a Kiara e a Aira. Então, ela estava com a cachorra, eu estava com outra. E aí, ela ficou descansando lá de frente ao lago com a Aira. E eu fui dar uma volta com a Kiara.
E aí, nessa volta, em determinado momento, uma criança, né? Quando a gente foi passando, a criança de 1 ano e 2 meses, o menininho, ele viu a Kiara e foi logo para cima dela, e foi logo assim, com a mãozinha, pegar para tocar, para acariciar, e teve essa interação entre a criança e a Kiara, né? E a Kiara toda também feliz, toda serelepe com ele, brincando e tudo mais. Então, assim, foi uma observação muito, muito legal de como crianças, elas são autênticas, como as crianças estão abertas para o relacionamento, como as crianças estão abertas para a aprendizagem, para a interação, para a relação, né? E como elas vão com muita naturalidade e com muita facilidade, né? Autenticidade, naturalidade, facilidade, como elas se entregam para aquilo, né? E como no passar do tempo, do nosso desenvolvimento, da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente começa a negar isso em nós. A gente começa a se negar esse tipo de movimento, de simplicidade, de autenticidade, de confiança. E a gente, com isso, a gente acaba se distanciando das pessoas ou dificultando, criando barreiras, criando crenças limitantes, criando bloqueios nessas relações. Quando a gente começa a negar isso em nós, a negar esse movimento que é natural na gente de estar com o outro, de ser sincero, de ser espontâneo e de curtir aquele relacionamento sem reservas, né? A gente vai negando isso e a gente vai criando couraças, a gente vai criando essas crenças limitantes, os bloqueios, e a gente vai dificultando os relacionamentos e a gente vai dificultando o nosso fluir na vida. E aí, quando a Kiara estava lá com esse garotinho, esse menininho de 1 ano e 2 meses, eu pude observar o quanto o desenvolvimento dele está saudável nesse aspecto das relações e de tudo mais. Isso eu poderia dizer que seria já os pais. Aí vamos lá, olha que coisa legal, né? Poderia ser os pais já se tornando desnecessários para aquela criança. Então, quando eu nego, enquanto mãe, enquanto pai, que o meu filho, as minhas filhas precisam crescer, precisam desenvolver e precisam ir se distanciando paulatinamente de mim enquanto mãe, enquanto pai, quando eu nego isso, então eu torno esse papel e função complicada para os filhos e também para a gente, porque a gente vai negando essa necessidade e esse movimento de fluir na vida, que é os filhos se afastarem da gente, e aí a gente vai prendendo esses filhos e vai criando filhos dependentes, filhos tímidos, filhos introvertidos, filhos com medo das relações, filhos com medo de ir para a vida. Então, isso tudo é porque nós vamos negando, né, esse fato, da necessidade deles fluírem, e o fluir dos filhos é quando eles saem de casa, é quando eles vão para a vida, eles vão para o trabalho, eles vão para o próprio relacionamento com outra pessoa, para formar a própria família, né? E aí, o Parque Flamboyant ou qualquer outro parque é um laboratório incrível. Se você quer treinar a sua observação, se você quer treinar a sua escuta, vá para um lugar onde você possa ver as pessoas se movimentando e se relacionando. E aí, a maneira como esse menininho, né, se movia, como ele interagia e tudo mais, eu pude ver que ele estava muito bem na sua fase de desenvolvimento. E aí eu comentei isso, né, com os pais. Eu falei, nossa, vocês estão de parabéns, porque ele demonstra aqui que está muito bem na fase de desenvolvimento dele. E aí expliquei por que eu estava falando aquilo, né? Não era do nada. Como eu sou neuropsicóloga, então é possível para mim
observar e ver se essa criança está realmente no fluir do desenvolvimento dela ou se tem alguma coisa ali travando. E por que que eu disse isso? Eu disse para a mãe assim, ó, algum tempo atrás eu estive aqui no parque com as cachorras também e veio uma outra criança, era uma menininha de mais ou menos uns 3, 4 aninhos, né? E aí, quando essa menina, depois que ela interagiu lá com as cachorrinhas e ela foi embora, eu verbalizei. Falei, nossa, essa criança tem problemas. E aí eu lembro que as meninas, minhas filhas, falaram assim, nossa mãe, como assim você diz isso? Aí eu pude falar para elas, vocês não observaram a maneira como ela anda? Vocês não observaram a maneira como ela fala? E a maneira da mãozinha dela, o jeito que ela movimentava as mãozinhas, não era de acordo com a sinapse que estava dando ali um comando para aquele órgão se mover. Então, tinha algo que estava ali descompassado, disfuncional, né? E a negação é porque muitas vezes é duro, né? Uma mãe, um pai olhar para aquele filho e de repente assumir que tem alguma coisa diferente ali, que tem alguma coisa errada, né? E aí, quando eu disse isso para a mãe desse menininho de hoje, ela ficou super feliz, né? Nossa, que bom então que você está olhando e você consegue, a grosso modo, ver que ele está no desenvolvimento e que ele está bem, né? E aí foi muito legal que aí eles ainda falaram assim, ó, tá vendo? Ele está aqui ele agora quer pegar uma varinha. Então ele fica muito nessa. Então é um menininho de 1 ano e 2 meses que ele está ali começando, ele está andando, mas ele ainda tem uma certa dificuldade para andar, né? E como ele tem essa certa dificuldade ainda para andar, ele equilibra, ele dá os passos e tudo mais, mas onde ele tem maior mobilidade? São nas mãos. Por quê? Porque ele desenvolve e antes de desenvolver a questão do andar, do caminhar, da força nas pernas. Então, é muito mais fácil para ele lá no parque, ele utilizar essas mãos para interagir, para fazer todas as relações ali, do que com as pernas, né? E aí o pai falou assim, tá vendo? Ele agora quer ficar pegando aqui as varinhas, os gravetos. E aí eu expliquei isso para os pais e eles ficaram mais tranquilos, né? E ainda usei um outro exemplo lá do parque, desse mesmo dia de hoje, que a gente estava lá próximo ao lago e parou lá um pai também com um outro menininho. Eu creio que devia ter mais ou menos a mesma idade desse menininho, 1 ano e 2 meses, que estava com o pai e com a mãe. E aí, o pai estava com uma bola desse tamanho aqui, assim, uma bola desse tamanho assim, azul, detalhe, azul a bola. E aí o pai jogava a bola e falava pro filho assim, chuta, chuta. Aí o menininho ia lá, agachava bem pequenininho, bem bonitinho, pegava a bolinha com as 2 mãozinhas e jogava. E o pai pegava a bola e o pai jogava a bola e insistia com ele, chuta, chuta, ó, chutar. E chutava a bola e ficava nisso. Ele ficava instigando o filho a chutar a bola, mas o filho ele não tinha ainda essa maturidade física, esse controle para poder. O menininho até entendia o que o pai estava falando, mas fisicamente ele não conseguia responder ao comando desse pai da maneira que o pai queria, porque ele respondia. Ele ia lá, ele agachava, era a coisa mais bonitinha assim, agachava, o menininho agachava, pegava a bolinha e jogava para o pai. Então, eu comentei isso com eles. E foi super legal o papo, né? Aí foi beleza. Aí a hora que eu estava saindo, a hora que eu ia sair, eu ia continuar descendo, eles iam subir. Aí quando eu olho para trás, gente, o que eu vejo? Olha, essa é uma outra negação. Não vou falar, não. Negação, assim, foda-se. Não tem como não falar. Olha só. Aí eu tô descendo. Quando eu olhei, a mãe tinha pego, tinha tirado a roupa e tinha dado o peito pro menininho. De 1 ano e 2 meses. Aí eu falei, vai embora, Gleice, cala a boca e vaza, vai embora. Aí dei mais uns 2 passos, não aguentei não. Aí eu virei e falei assim, eu posso falar mais uma coisa? Aí
ela... pode pôr a mão mesmo, Rênia, porque eu não dei conta, gente, falei. Virei, a sorte é que eles tinham, né, ficado assim, tivemos uma interação legal, porque como o filho deles, né, está assim, ótimo nessa parte do desenvolvimento, e eu comentei, dei parabéns, porque eles ficam estimulando tudo mais, eles ficaram, né, fiquei bem na fita com eles, né, mas é verdade. Aí quando eu vi aquela cena, não dei conta, eu quis me matar, né, mas não dei conta, eu até tentei, gente, eu juro pra vocês que eu tentei seguir meu caminho de boca fechada, mas não teve jeito. Aí eu virei, olhei para trás e falei assim, eu posso falar mais uma coisa? Aí a mãe toda sorridente virou e falou assim, claro, pode sim. Aí eu virei para ela e falei assim, você tinha que estar dando esse peito aí, era pro marido, não era pro seu filho, não. Tchau, fui, falei! E fui embora. Gente, vocês não têm noção. Esse homem, esse marido, mas ele riu. E ela também riu, ela deu uma gargalhada. E aí entra no que a Rênia colocou aqui. Porque essa gargalhada dela, de certo modo, foi o quê? Foi uma negação no primeiro momento daquilo que eu falei para ela. Assim, pelo menos foi assim que ela recebeu essa informação, né? Esse casal, um casal jovem. Porque, gente, o que justifica esta mulher jovem com um homem e um marido jovem está amamentando um filho de 1 ano e 2 meses? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou colocando isso aqui para vocês, mas com o consciente que eu tenho hoje e com toda a minha história de vida. Por quê? A minha primeira filha, eu amamentei mais de 1 ano. Mas é mais um motivo pelo qual eu posso falar hoje para vocês que essa mulher está negando alguma coisa. Porque enquanto ela fica ali amamentando esse filho de 1 ano e 2 meses, ela não está dando esse peito para esse marido. Entende isso? Ela, de alguma forma, é uma fuga da questão da sexualidade, da relação. E ela está prejudicando esse menino. Em que sentido, Gleice? Como assim? Você é louca? A mulher está dando mamar para o menino 1 ano e 2 meses e ela está prejudicando? Está, porque nós, mães, precisamos ter consciente de que nós precisamos nos tornar desnecessárias na vida dos nossos filhos. O que é se tornar desnecessária? É você não fazer por eles aquilo que eles podem fazer. Então, se eu colocar numa balança aqui, ó, uma criança de 1 ano e 2 meses, se ela ficar só no peito, ela sobrevive? Ela vai minguar. E ela pode, inclusive, morrer, porque esse leite não vai sustentar essa criança o suficiente para ela desenvolver. Agora, se ela tirar o peito e ela introduzir os outros alimentos, essa criança vai sobreviver? Vai, gente. Então, é isso se tornar desnecessária, entende? E o que essa mãe, como a Rênia disse, consciente ou inconscientemente está fazendo, é negar que essa criança não precisa mais dela para sobreviver. Essa criança não precisa desse leite materno até 1 ano e 2 meses. Isso é desnecessário. E nesse ponto, ela negando isso, ela acaba prejudicando. Ela vai amamentar esse menino até quando? Entende isso? O que é que nós estamos falando aqui de negação? E aí, quando o Freno traz aqui na música, isso não é um teste, quando ele fala assim, ó, e essa ferida é cada vez maior. E isso não é uma fantasia. E isso é uma realidade. Eu não sei, não conheço. Foi a primeira vez que eu vi esse casal, essa família. Então, eu só estou colocando aqui a grosso modo. Eu não vou aprofundar nisso, porque eu não conheço essas pessoas. Mas eu estou trazendo as negações possíveis nesse caso. E aí, voltando lá na mãe da primeira menininha lá, de outra vez que eu estive no parque, gente, é assim, ó, essa mãe, ela também tá negando. Ela tá negando que essa filha tem um problema. E essa negação, quanto mais ela perdurar, pior fica para essa criança, porque vai chegar um ponto que não vai ter como negar mais. Entende? Vai estar tão estampado na cara que não tem como ela negar. E mesmo assim, ela ainda vai insistir em negar. Por quê? Por conta de uma ferida dos pais, né, dos adultos, eles vão negar até
até a última instância e vai acontecer o que a Rênia falou, de ficar muito bravo, de ficar com raiva e de, inclusive, se afastar de pessoas que começarem a pontuar para elas essa questão dessa dificuldade dessa criança dela. E aí, Rênia, conta aí, você tem uma experiência dessa aí que você já vivenciou em relação à criança que não desenvolve, e aí quando os pais continuam negando e quando é pontuado para os pais, eles ficam bravos, ficam com muita raiva e acabam se afastando. Você também tem uma história dessa, não tem? Então, para quem não sabe, né? Antes de ser terapeuta de Theta Healing, instrutora de Theta Healing, eu fiz 2 cursos superior. Fiz administração de empresas, fiz especialização fora do Brasil e tudo mais, e fiz também pedagogia e fiz neuropedagogia, me especializei também. Trabalhei muitos anos como professora universitária no curso de pedagogia. Tenho experiência com escola, fui consultora de escola. Mas, enfim, é muito comum os pais negarem as questões dos filhos. Principalmente se for uma questão cognitiva. Então, que interfere no cognitivo da criança. Então, vou dar um exemplo. A criança tem lá... vou dar esse exemplo real que aconteceu, né? A criança não falava até 3 anos de idade. Ela não conseguia comunicar, sabe? Ela não conseguia falar uma frase completa. Porque é claro que criança de 3 anos é comum falar errado, assim, errado, que eu digo assim, falar, né? Às vezes alguma palavrinha, trocar uma letra pela outra, isso é normal. Mas não falar nenhuma frase, como por exemplo, me dá um copo d'água, né? Quero água, que é uma coisa que uma criança de 3 anos no desenvolvimento normal conseguiria falar, né? Não, essa criança não conseguia falar. Ela falava assim, com muita dificuldade, e os professores tinham praticamente que adivinhar o que ele estava falando, e muito estranho. Na hora de brincar também, muito desastrado, além da conta, muito desajeitado, não conseguia interagir com as outras crianças, como uma criança de 3 anos interagiria se não tivesse nenhuma questão. Então, a escola, cumprindo o seu papel, né, chamou os pais e aconselhou os pais a levarem essa criança num especialista, né? Num psicólogo a primeiro momento, e se necessário, num outro neuropediatra, né? No neuropediatra, no psicólogo, no fonoaudiólogo, né? Até para ver se não tinha nenhum problema no aparelho fonético, né? Da criança, né? Na fala. Então, os pais, a primeiro momento eu digo a mãe, né? Porque foi a mãe, foi lá. A mãe ficou super revoltada com a escola e retirou a criança da escola. Levou para uma outra instituição que não falou nada, que pegou a criança, porque ela já falou que tirou da outra escola porque eles falaram que o filho dela tinha problema e ficou muito nervosa e achou a escola muito sem noção e pôs em uma outra instituição. Então, o que essa mãe está fazendo? Se não negar uma questão que todos estão vendo, né? E é uma questão que não tem como negar. Você fala, não tem como negar que a criança tem problema, que ela não fala como uma criança da idade, que ela tem... Mas a mãe ficou super revoltada e retirou a criança da escola e colocou numa outra escola, que ia, entre aspas, né, também negar o problema do filho dela. Então, o que acontece? Essa mãe fazendo isso, ela está prejudicando imensamente essa criança, porque ela poderia ajudar essa criança de uma outra maneira, né, no desenvolvimento dela. Inclusive, pode prejudicar até a vida dela adulta, porque tem muita coisa que, se você fizer com a criança muito novinha, você consegue contornar, né, os problemas, as questões, mas ela escolheu não olhar para o problema do filho.
Só que nós sabemos, gente, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Nós sabemos que ela estava negando algo, era dela, interno. Nós, né, Gleice, como a gente vem se trabalhando há muito tempo, gente. A verdade é que ela não estava negando o problema do filho, ela estava prejudicando o filho. Qual mãe que quer prejudicar o filho conscientemente, né? Raríssimas mães querem fazer isso. Eu não conheço nenhuma mãe que quer fazer isso. Mas, inconscientemente, ela estava negando algo dela. Dela, não era do filho. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento das nossas questões. O que que nós estamos negando? Porque o que está na nossa vida? Porque a gente pode estar prejudicando, além de nós mesmos, nós podemos estar prejudicando outras pessoas, inclusive nossos filhos. Então, é muito importante nós olharmos para as questões que nós estamos negando. Agora, eu vou dar um outro exemplo, já que a gente está falando de criança, né? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Recentemente, uma mãe procurou ajuda terapêutica porque queria tirar a criança, o bebezinho de 6 meses, 5 meses, 6 meses, do quarto dela e transferir para o quarto da criança. Porque até então, eu não quero julgar essa questão da criança estar dormindo no quarto dela até os 5 meses, 6 meses de idade. Não estou julgando isso, mas o fato é que a criança dormiu no quarto dela até essa idade e ela queria, ela me procurou falando que queria tirar a criança do quarto, colocar no outro quarto, no quarto da criança, né? Porque a criança tem o quarto dela, só que a criança nunca dormiu lá. Só que a hora que colocava no berço, a menina acordava e começava a chorar copiosamente, assim, descontroladamente. E quando eu fiz a leitura, porque nós no Theta Healing fazemos uma leitura energética, uma leitura intuitiva, o que veio do campo dela é que ela não queria que a criança fosse para o quarto. E aí eu perguntei para ela se aquilo fazia sentido para ela. Faz sentido para você que você é que não quer colocar a sua filha no outro quarto? Ela falou assim, faz. É o meu marido que quer. Eu não quero. Ele é que pediu. Aí começou a fazer sentido. Por que que a criança estava? Porque ela é que não queria. Ela que estava negando. Ela falava para as pessoas que queria. Mas a menininha é que não queria, né? Mas ela queria. Só que quando ela toma essa consciência, ai, que coisa mais fofa, gente. Essa é a Kiara, que o menininho estava lá interagindo com ela. A anterior era a Aira. Pronto. Coisa mais... Ouvido. Vai lá. Coisa mais linda. Então, gente, na verdade, o que ela estava fazendo? Não era ela. Não era a criança que não queria ficar no quarto. Era a mãe que não queria. Então, a mesma coisa, essa mãe que está dando peito para a criança até 1 ano e 2 meses, ela fala e justifica que é porque a criança não aguenta ficar sem o peito. Na verdade, não é a criança. É ela que está usando esse artifício, mesmo que inconscientemente, né, gente? A gente não está aqui julgando ninguém. Mas assim, mesmo que inconscientemente, ela também está negando algo. E a criança simplesmente, por amor, está servindo aquele propósito da mãe. E agora, Gleice, você levantou a mãozinha aí. Fala aí, o que você... Não? Não tinha levantado, não. Pode continuar. Eu só peguei aqui para mostrar. Tá. Não, então, gente, o que eu tô falando para vocês é que nós precisamos ter consciência do que nós estamos negando em nós. É muito importante fazer isso. Outro dia eu assisti uma live de uma pessoa que ela falou assim, o tanto que o relacionamento dela era perfeito, que ela não tinha problema no casamento, que ela nunca teve uma discussão com o marido e que o casamento dela era a coisa mais perfeita do mundo, né? Que precisava até de filmar a rotina dela com o marido para mostrar para as pessoas o tanto que aquilo existe, que existe perfeição no relacionamento.
E quando eu ouvi aquilo, o que que veio na minha cabeça? Negação. Porque não existe homem perfeito e não existe mulher perfeita. E não existe, assim, dessa forma, relacionamento perfeito. Então, quando eu escutei isso, veio assim, né? Negação, né, gente? No primeiro momento eu até acreditei. Falei, nossa senhora, meu Deus. A pessoa que escuta isso está com um problema, quer morrer, né? Fala assim, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu tenho problema no meu relacionamento, tem desafios, né? Então, mas aí no segundo momento, refletindo melhor, eu imaginei e eu identifiquei a negação. Por quê? Porque não existe isso. Então, qual que é o motivo de eu estar negando isso? Porque eu não quero olhar para as questões, gente. Porque dói olhar para as questões. Não é fácil. Eu não vou enganar vocês. Não é fácil olhar para as nossas coisas. Então, é mais fácil projetar nos filhos, é mais fácil projetar no marido, é mais fácil projetar no chefe, é mais fácil projetar nos amigos, nos vizinhos, no governo, que até isso, né? Hoje em dia, no governo, na economia, na sociedade, enfim, é mais fácil projetar no ET, que está lá no espaço, do que olhar para dentro e ver. Só que enquanto você está projetando, você só está criando mais desafio para sua vida. Só está criando mais desafio, mais desafio, mais desafio. E eu tô falando isso, gente, porque eu já também passei por isso. Eu também já neguei muita coisa, mas assim, quando eu conheci a Gleice, eu já tinha parado com isso há muito tempo, porque eu vi o tanto que eu tava perdendo com isso, né? Quando eu conheci a Gleice, ela me deu uns toques lá, igual ela deu um toque pra essa mulher lá, ela me deu uns toques, na mesma hora eu já mudei, a Gleice falou, nossa, você já mudou, né? Você lembra, Gleice? Lembro. Eu tava de olhar pra cima, toda hora conversando, olhando pra cima. A René ficava falando com a gente e fazia assim, ó. E ela disse, foi bem no comecinho, quando eu conheci a René, eu só fiz assim, ó. Ela deve ter pensado assim, mulher esquisita, o que ela tá me olhando? Não, aí a Gleice perguntou se eu tinha, por que eu tava olhando para os mortos, né? Porque ela, na constelação é assim, deixa eu só abrir a janela. Na constelação é assim, ela perguntou se eu tava olhando, e eu tava mesmo, porque eu tinha acabado de perder o meu tio, que eu amava muito, que era pessoa, assim, muito amada por mim, que eu tinha contato, assim, muito contato. Foi uma perda muito grande. Eu tinha perdido o meu tio, né? Essa conexão física, né, com ele. Apesar de que a gente tem contato no mundo espiritual também, mas no mundo físico eu tinha perdido esse contato com ele. E ele é uma pessoa muito amada por mim. Então, realmente, eu tava olhando. Mas no mesmo momento que ela falou, em momento algum eu neguei. Eu já peguei e falei, ok, eu não nego mais nada. Gente, eu não quero negar mais nada hoje. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu não quero negar mais nada. Então, quando aparece alguma coisa pra mim, na terapia, no Theta Healing, na psicologia transpessoal, que eu também faço pós-graduação, na constelação, no Reiki, qualquer coisa que aparece para mim, eu vou olhar para isso. É claro que eu não vou sair por aí comprando tudo que as pessoas me falam, né? Mas se alguém falar alguma coisa para mim, eu vou olhar. Será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que isso é meu? Eu não vou negar de cara. Por quê? Porque isso eu já percebi o tanto que me prejudicou a vida inteira. Negar, se defender o tempo inteiro. Então, se alguém te faz uma crítica, mesmo se aquela crítica não foi amorosa, né? Se for uma crítica ácida, você se coloca, se posiciona, né? Pode até falar, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, põe limite nos outros, mas chega em casa e vai olhar para aquilo. Será que alguma coisa do que aquela pessoa me falou tem um fundo de verdade? O que eu posso aproveitar dessa, mesmo que seja uma coisa que não foi amorosa, que foi agressiva, ou que foi mal colocado, mas o que eu posso aproveitar disso? Tem alguma coisa minha aqui? Porque se não tiver, devolve para a pessoa. Mas fica só com o que é seu, né? Mas se tiver alguma coisa para você olhar para aquilo, não nega no primeiro momento, assim. Dá uma olhada, né?
Dá uma observada. Principalmente se tem mais pessoas te falando, porque é isso que a Gleice fez com a mulher lá no parque, de chegar para ela e falar a verdade, assim, do que ela achou, do que ela viu, é muito generoso isso. Não é todo mundo que faz isso. Normalmente as pessoas olham, julgam, não ajudam em nada e saem falando mal e ficam caladas. Então aquela pessoa que chega para você e fala, mesmo se naquele primeiro momento doeu pra caramba, não nega. Olha primeiro, vê se tem alguma coisa a ver, vê se realmente aquilo está acontecendo. Por mais que seja dolorido, é melhor fazer isso o mais rápido possível do que depois colher esses frutos que não vão ser bons, né? É isso aí. Exatamente. E assim, ó, tem certas negações que no primeiro momento é mais saudável mesmo você negar, né? Porque assim, é tanta dor, é tanto conflito que é a maneira que você lida com aquilo ali. Mas depois, se você não olha para aquilo, se você não vai buscar, se você não vai analisar e trabalhar aquilo, aí isso vai se tornar cada vez maior dentro de você. Um exemplo disso que eu vivi foi em dezembro de 2014, quando casa, e a Tayane estava lá no sofá deitada de um jeito estranho. Eu abri a porta, né? E aí eu falava, Tayane, falei para ela, uai, Tayane, deitada até essa hora, minha filha, e ela não respondeu. E eu ali na Tayane é a filha da Gleice, viu, gente? Isso, obrigada, Rênia. Minha filha mais velha, minha primeira filha, né? E aí, eu fiquei ali, então assim, ó, naquele primeiro momento foi uma negação, bem rápida uma negação, porque eu custei a entender e a aceitar aquela situação, né? Tanto que foi na terceira vez que me deu a ficha caiu mesmo e eu percebi que tinha algo diferente e eu entrei e cheguei até ela, né? Mas a negação maior foi quando eu deixei ela lá, né? Depois que já estava na UTI e tudo mais. E aí, quando eu fui em casa, e aí o telefone tocou. Gente, quando o telefone tocou, eu olhei para o telefone, eu tremia tanto e eu falava assim: eu não vou atender o telefone. Eu não vou. A única coisa que eu pensava era: minha filha está lá na UTI, meu telefone está tocando. É alguém falando para mim que ela morreu. Eu não vou atender. Eu não vou atender. Então, olha a negação, né? E aí, o mais interessante da gente pensar e da gente refletir aqui em relação a essa questão da negação, como o Freno fala na música, né? Isso não é um teste, é real. O que acontece? O fato de eu negar e de não atender o telefone não vai impedir de acontecer o que tivesse acontecido, entende? Porque o meu medo era atender aquele telefone e alguém falar assim, olha, infelizmente ela não resistiu. Então, foi a minha negação de entrar em contato com esta possibilidade. E aí, eu simplesmente, não dei conta de atender o telefone chamou até cair. E foi 3 vezes, gente. Então, vocês imaginam o sofrimento que foi. E aí, assim, o que eu fui fazer lá, eu fiz... Se eu ia levar 1 hora para fazer, eu fiz em 1 minuto e voltei correndo para o hospital, né? E não era de que eu estava ligando, né? Então, essa negação, para mim, serviu ali no momento de muita dor, de muita aflição, de muito desespero, de não querer entrar em contato, né, com a informação, se a informação fosse essa, mas eu perdi, por exemplo, de saber quem era que estava ligando, o que queria. Entendeu? E também você prolongou um sofrimento, porque se você tivesse atendido, ia ver que não era nada e teria resolvido, né? E teria feito as coisas com mais tranquilidade, sem apavoramento, ia ver que a sua filha não tinha acontecido nada com ela. Nem de ligar para ninguém. Tamanha era a minha negação que eu não quis nem ligar para ninguém, né? E aí, ainda nesse mesmo exemplo, como depois que ela já estava instalada, que já estava lá na UTI, e que o médico falou, olha, vai ficar aqui para observação, mas não tem o que fazer agora, então tudo mais. E não tinha como ficar com ela lá na UTI, né? E aí, o que eu fiz? Aí eu fui
pro evento que tinha de constelação lá no HC do José Miguel e da Vânia, e eu fui para lá. E aí eu lembro que o José Miguel saiu, né? Que é o responsável, o médico responsável que faz lá o evento junto com a Vânia, esposa dele. Eu lembro quando ele saiu e ele encontrou comigo lá fora e ele me abraçou, cumprimentando, e ele perguntou como é que você está. E aí, no susto, eu contei para ele que a Tayane tinha tido o AVC, o AVE, e estava na UTI. Aí ele olhou para mim assim, fez uma cara de espanto e falou assim: ô Glécio, o que você está fazendo aqui? E aí eu respondi para ele na maior naturalidade: eu estou aqui para não enlouquecer. Eu preciso disso aqui. Entende? Então, assim, ó, de repente é uma negação que vai te ajudar por um determinado tempo. Mas se você não trabalhar essa negação, isso vai piorar, isso vai desandar na sua vida. E uma coisa... Para mim foi algo que me acalmou o coração, foi ir para lá para poder levar os livros da constelação que eu vendo também, porque assim eu ia tirar da minha cabeça aquele evento, já que eu não podia ficar lá na UTI com ela, eu precisava estar fora, né? Não tinha essa possibilidade de estar com ela na UTI. Então eu falei, bom, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa que me tire dessa realidade. Ou seja, um tipo de ação que foi benéfica, mas ela foi benéfica naquele momento e por aquele tempo. E se eu continuasse nessa negação, o que aconteceu? Eu não conseguiria nem ajudá-la, né? Depois disso, a gente ficou internada no CRER por 43 dias. Aí eu fiquei internada com ela, porque só interna se tiver um acompanhante. A gente ia para a Difego todos os dias, que ela fazia acupuntura, cranioacupuntura. Então, assim, ó, a negação, você pode até lançar a mão dela por um momento para ela te dar força e você conseguir depois caminhar. Mas se ficar na negação durante muito tempo, as coisas vão degringolando. Imagina essa mulher lá, a mulher nova, bonita, o marido novo, bonito, e o filho com 1 ano mamando. O que vai acontecer? Daqui a pouco esse marido vai ter que arrumar outro peito, gente. Porque já que o da esposa dele não está disponível para ele, tá lá disfarçando, negando essa realidade sexual do casal e enfiando o peito lá na boca do menino. Então, você falando aí da sua questão com a Tayane, né? Que aconteceu com a Tayane. E eu lembrei também que tem outro tipo de negação que traz também muito mais desafio para a pessoa, que é quando a pessoa nega a dor durante muito tempo. Então, por exemplo, morre alguém, ou perde o marido, ou perde um pai, perde uma mãe, ou acontece alguma coisa com o filho, né? E a pessoa não vive o luto, ela não vive a dor, ela não sofre. Não é que a pessoa tem que sofrer, eu não estou falando isso. Mas ela está sofrendo, mas ela nega o sofrimento. É claro que se você perde alguém que você ama, ou se sofre um acidente, ou algo com a saúde da pessoa, que você sente alguma coisa. Mas quando a pessoa, ela parte só para ação, faz. Enche de atividade para poder não olhar para a dor, reconhecer essa dor vai acompanhar a pessoa durante muito tempo na vida dela. E às vezes até trazer bloqueio. Então, o que acontece? É preciso trabalhar essa dor? Mas para trabalhar precisa ser reconhecida. Então, às vezes, a negação da dor é uma defesa, sim. Igual você usou essa negação para você se sustentar até você conseguir ajudar a sua filha. Se você ficasse lá deitada sofrendo, você talvez não teria força para ajudar ela. Foi a forma como você conseguiu lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, depois olhar para essa dor, reconhecer que doeu, que foi difícil e que você sofreu e viver isso. Não é que você tem que ficar presa na tristeza, no sofrimento, não é isso. Mas negar também não vai ajudar, vai fazer você ficar com esse sofrimento, sendo acompanhada por ele durante muito tempo, desnecessariamente. Então, é uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre a negação. Agora, tem uma outra coisa que eu quero falar antes da live cair.
Então, deixa eu só pontuar aqui, ó. Nós temos 9 minutos. E aí, enquanto você fala, deixa eu pedir aqui, ó. Quem está aqui na live, coloca aqui pra gente quais são as negações que você faz e que você tem consciência de que você está negando. Coloca aqui pra gente. Vamos ver se vocês estão corajosas e conseguem colocar aqui aquilo que vocês costumam negar. E agora, eu vou falar uma coisa que te empodera, que vai te ajudar em relação a isso. O contrário da negação, foi o que eu falei no início da live, é a aceitação, tá? Então, eu vou falar uma coisa para você. Quando você aceita, você se empodera. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja uma pessoa super reativa. Reativa, aquela pessoa que qualquer coisa explode, qualquer coisa fica nervosa, qualquer coisa briga. Vamos supor que fosse essa pessoa. Se alguém chegar para mim e falar, você é reativa, eu fico com raiva daquela pessoa, eu xingo aquela pessoa, eu falo que absurdo, você não se enxerga, não sei o quê, você não vê, não, enfim. Se a pessoa chega e fala assim, você é muito reativa, eu vou e falo assim, sou mesmo. Eu sou muito reativa, eu tô trabalhando nisso, mas tá difícil, mas eu tô conseguindo melhorar a cada dia. Eu sou mesmo. Pronto, acabou a conversa. Acabou. Você procrastina muito. Procrastino mesmo, isso é verdade. Só que eu tô melhorando cada dia, eu tô trabalhando nisso. Ou senão eu pergunto pra pessoa, isso te incomoda? Né? E aí muda, porque eu aceitei. Então, aceitar as sombras, aceitar o que a gente considera defeitinhos, empodera, porque você não é mais atacado por aquilo, pelas pessoas que usam muitas vezes nossas fraquezas para nos minar nossa energia, para sugar a gente. E muitas vezes, por maldade mesmo, as pessoas fazem isso para te alfinetar, para te instigar. Então, quando você aceita e reconhece as suas sombras, as suas dores, você tá de bem com isso, ok, eu tô trabalhando nisso, mas eu ainda tô no caminho, tá tudo certo. Entendeu? Você se empodera, as pessoas não conseguem derrubar você tão facilmente. Então, quando a gente fica tentando esconder e negar as nossas sombras, a gente se desempodera. Então, uma forma de você se empoderar também, para incentivar vocês a pararem de negar as coisas. É isso aí, meu recado final. Eu estou rindo aqui porque a Sabrina colocou o nome dela ali, ó. Eu também nego essa, viu, Sabrina? Eu nego que eu preciso de atividade física. Eu não nego, não. A Rênia, gente, é exemplo. Vocês não têm noção. Essa mulher na atividade física anos-luz. Eu também nego essa, viu, Sabrina? Essa da atividade física, né? E outra que eu costumo negar também, eu acho que já deu para vocês perceberem, né, gente? Aqui, ó, eu nego que eu preciso de usar o óculos. Eu fico, na verdade, tentando estimular as vistas para poder não precisar do óculos, mas como eu leio muito, né? E aí a letra dos livros são bem pequenas, aí eu fico revezando, mas eu vou lá no sol, eu faço os exercícios para tentar melhorar, mas é uma negação, e essa é uma negação boa, né? É uma negação de mas eu estou fazendo alguma coisa para ver se eu melhoro, para ver se eu recupero essa visão. Então é uma negação legal. Vamos ver se tem mais alguma aqui, Rênia. A Mara falou assim, quando alguém diz que eu errei, mas tenho consciência disso, estou tentando melhorar. Porque muitas vezes, Mara, a gente é exigido desde criança ser muito perfeita, né? Às vezes a gente é exigida perfeição para se sentir amada, perfeição. Vou fechar aqui, já começou um barulho. Então, muitas vezes isso é uma questão, uma ferida de infância, pode ser, né? De você ter sido exigida de ser perfeita para se sentir aceita, para se sentir amada, ou ter sido muito criticada quando você errava. Então, quando você errar, o conselho que eu te dou é você falar, olha, eu errei mesmo, tá? Eu errei e tá tudo bem, né? Eu errei, você errou, errei. Eu tô de bem com isso. Porque quando você fica de bem, faz as pazes
com o seu erro e você resolve melhorar e não errar mais daquela forma e tentar evoluir, né? Você fica de bem com o seu erro. E às vezes até as pessoas vão te apontar menos o dedo se você estiver bem com você mesma. Mesmo quando você errar, né? Se amar, se acolher. É isso aí. Então, agora tem também as negações que são inconscientes. A gente vai só jogar aqui, porque a live daqui a pouco acaba. Mas, por exemplo, quando você precisa ficar mudando de faculdade em faculdade. Você inicia um curso e aí você não consegue concluir, você vai para o segundo, você vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto e nunca conclui. O que você está negando? É uma negação que você não tem ela consciente. Com certeza tem algo aí da ancestralidade, algo que está muito inconsciente, que faz com que você negue esse conhecimento, faz com que você negue essa ascensão acadêmica por amor e lealdade ao seu sistema familiar. Outra que pode acontecer, e de repente vocês podem até se ver nela, é a questão de negar a prosperidade, negar a abundância. De repente você é uma pessoa que trabalha, e de repente você fala assim, mas caraca, por que nunca sobra? De repente você está negando esse dinheiro, de repente você está negando a prosperidade, a abundância, também por amor e por lealdade ao seu sistema familiar. Essas podem ser lealdades, negações que você não tem consciência. Uma terceira é a questão de não poder ficar casada. É uma negação da continuidade do relacionamento, da felicidade do relacionamento. Por quê? Você nega isso porque sua mãe, suas tias, suas vós, suas tataravós não puderam estar com esse marido delas, entende? Então, você também vai negar essa possibilidade porque nós somos seres sistêmicos. A gente pertence aos nossos sistemas familiares e nós somos leais a eles, né? Teve 1 minuto que falta. Então, vamos lá. Antes de acabar, então, amanhã às 19h10, tem a live do diálogo terapêutico, ok? Então, vocês estão todos convidados. E para encerrar, eu quero falar da constelação que eu fiz, que foi na terça-feira, se não me engano, e foi a respeito de relacionamento. O que acontecia ali? Aquela mulher, ela negava aquele amor àquele marido e, inclusive, ao filho. Por quê? Porque ela só estava presa no amor ao pai dela. Então, inconscientemente, ela negava o amor e essa relação com esses outros homens. Isso é uma negação inconsciente que atrapalha todo o restante da vida dela, entende? Então, gente, bora olhar para as nossas negações. Coloquem aqui ó, no direct aí para mim, para a Rênia, negações que vocês tenham para a gente poder conversar sobre elas nas outras lives que a gente faz. A nossa é todo sábado às 16. Rênia, você tem 50 segundos. Bom, quem ainda não me segue, né, no Vibe Quântica, vai lá e começa a me seguir, porque tem novidade por aí vindo. Eu tô com um projeto muito legal para trabalhar somente com mulheres que têm relacionamentos estáveis ou que são casadas, a poder evoluir na sua relação com o seu parceiro. Então, eu tô com um projeto bacana que tá vindo novidade por aí. Então, quem não me segue ainda, me segue lá para acompanhar isso. Ainda não postei, mas eu vou postar lá assim que começar a sair os vídeos, as novidades eu vou colocando. Também tem o meu canal no Telegram, tem o link lá nos destaques, quem quiser entrar, pode entrar, ok? E um beijo bem grande, gratidão para a